Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o povo de Deus diga amém. Vamos orar? Deus e Pai, graças te damos pelo livre acesso à Tua palavra e pela oportunidade de cultuarmos a Ti publicamente. Ah, Senhor, certamente nós reconhecemos que foi um preço muito caro para que nós tivéssemos hoje livre acesso à Tua palavra, inerrante, infalível, incontestável, Senhor, é a absoluta verdade. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor fale particularmente a cada um de nós, a cada coração. Pedimos que o Senhor nos conduza, ó Senhor, ao centro da Tua vontade, que nós sejamos, ó Deus, persuadidos, convencidos, quebrantados, ó Deus, a entendermos, ó Deus, e atendermos ao Teu chamado para as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra, ela tudo faz como lhe apraz. Portanto, Senhor, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Você pode orar comigo, meu irmão? Vamos tirar um tempo de oração? Senhor, nós nos abrimos à Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, vem nos formar, vem nos moldar, vem nos transformar. Ouve a nossa voz, Senhor, e olha para o nosso coração. Nós Te desejamos, nós Te queremos. Nós estamos aqui focados, interessados, voltados, Senhor, centrados em Ti, ó Deus. Nós não estamos aqui matando o tempo. Nós não estamos aqui porque precisamos estar, porque alguns dos nossos estão aqui. Não, cada um deve e estamos aqui, Senhor, por causa de Jesus. Independente de quem nos acompanha, independente, Senhor, da nossa atual circunstância, nós estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer. E queremos ouvir a Tua voz. Que a Tua voz, Senhor, que é voz de muitas águas, que é voz que ninguém pode calar, que é voz doce e suave, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ilumine as nossas trevas, Senhor, e nos conduza para o Teu louvor. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento Teu nessa hora. Que a Tua graça venha de maneira sobrenatural como um pecador, diante de um pecador como eu, Senhor, e me cubra. E que a Tua palavra, Senhor, ganhe prevalência, ganhe destaque, Senhor, ganhe ênfase, Senhor, para o Teu louvor. E que todos nós sejamos alcançados, flechados, atingidos, feridos, assim como a semente fere a terra, que a Tua palavra venha nos ferir nessa manhã, como a semente, e que ela produza frutos para a vida eterna, frutos para as nossas relações, frutos, Senhor, para a nossa vida interior, frutos, Senhor querido, para a nossa qualidade de vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar. O grande plano de Deus para as nossas vidas. Deus tem planos. Deus tem planos que são individuais e particulares. E Deus tem planos, meus irmãos, com todos nós. Há o plano de Deus que ele é geral e há o plano de Deus que é específico. Eu quero falar sobre o plano de Deus que nenhum de nós escapa. Todos nós estamos inseridos, contextualizados. Nós estamos aos olhos de Deus diante disso. Esse texto, irmãos, é um texto clássico. Ele fala para nós dos 3 perspectivas do plano de Deus. 3 perspectivas do plano de Deus. Eu sugiro você gravar, anotar, assimilar isso, porque isso tem que afetar toda a sua vida, toda a minha vida também.
Existem algumas glórias de alguns produtos. Por exemplo, a Coca-Cola, ela se vangloria de estar em praticamente todo o planeta. Todo o planeta. Existem algumas marcas, né, que o seu marketing alcançaram e persuadiram todo o planeta. Inclusive, algumas dessas marcas, elas fizeram um marketing tão intenso, que você confunde a marca, né, com o produto. Você confunde a marca com o produto. Antigamente, né, você dizia, não, vai lá e compra uma Gillette. Bom, Gillette é marca, né, o produto é a lâmina, mas foi intenso o marketing feito, né? Vai lá e compra, né, não se falava pasta de dente, falava marca, porque o produto, né, e a marca, eles se misturaram e persuadiram, e você olha e vê uma coisa só. Deus tem um plano, meus irmãos, de encher toda a terra com a sua glória e com a sua presença. Amém, meus irmãos? O grande plano de Deus é de encher toda a terra, com a sua glória e com a sua presença. E a resposta de como Deus enche toda a terra com a sua glória e com a sua presença, eu não sei se você sabe qual é a resposta disso. Pastor, se alguém lhe perguntasse, como é que Deus, ele se propõe, ele intenciona, como é que ele está fazendo, como é que ele está enchendo toda a terra com a sua glória e com a sua presença? É óbvio que a natureza já revela a glória do Senhor, né, e toda a sua criação. Mas existe um modo operandi mais específico. E como Deus faz isso? Bom, Deus, ele quer encher toda a terra com a sua presença, com a sua glória, e a resposta está do seu lado. Fala para o seu irmão, a resposta é você. A resposta é você. A resposta é você. E nos 3 desdobramentos dessa vontade, eu vou falar os desdobramentos e depois eu vou explicar para os irmãos como é que isso se dá, né, e qual é a intenção de Deus em cada um deles. Eu vou dizer qual é o problema que nós temos enfrentado acerca desse grande propósito de Deus e eu vou colocar a solução. Então, em primeiro lugar, Deus, irmãos, ele fez o homem para refletir a sua imagem ao redor do mundo. Deus fez o homem para refletir. Deus olhou para o mundo e o mundo sem Deus, ele não tem glória. E ele quer então encher o mundo com a sua glória. Então Deus fez o homem para refletir a sua imagem ao redor do mundo. Em segundo lugar, Deus, ele também fez o homem para reproduzir a sua imagem. A intenção de Deus é que essa multiplicação, essa reprodução, fosse algo feito em parceria entre Deus e o homem. Não somente Deus, não somente o homem. Quem é que multiplica, pastor? Quem é que faz a imagem de Deus ser reproduzida? É só Deus? Não. É só o homem? Não. É Deus e o homem. Então Deus fez o homem para reproduzir a sua imagem. Não somente, mas também Deus, ele o fez na intenção de que o homem, ao reproduzir a sua imagem, ao reproduzir a sua glória, ele conseguisse, o nosso Deus, expandir, né, toda a sua imagem a partir dessa parceria que ele decidiu realizar com o ser humano. E você e eu fazemos parte disso. Em terceiro lugar, Deus, ele quer que nós, irmãos, venhamos a representar o seu reino. Deus, ele reina. Diga, Deus reina. E nesse reinado do Senhor, a intenção dele é de que esse reino seja estabelecido não somente por ato exclusivo dele, mas é uma parceria. Deus nos escolheu para fazer essa parceria. Deus nos escolheu para fazer essa vida compartilhada com Ele. Então esse, irmãos, é o grande propósito de Deus, de que eu e você possamos representar a sua glória, de que eu e você possamos refletir a sua imagem, de que eu e você possamos, né, servi-lo dessa forma. Agora, nos detalhes, pastor, como é que isso se dá nos detalhes? Só para gravar, repete comigo aí, ó. Número 1. Ih, está muito fraco. Número 1. 2.
3. Refletir a sua imagem, reproduzir a sua imagem e representar a sua glória. O texto está na sua Bíblia. Você pode dar uma olhada aí em Gênesis, no versículo 26, 1:26. Ele está dizendo aí, olha: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, esse é o plano de Deus para nós. A imagem e a semelhança. Então Deus, Ele quer se ver. Ele criou um ser que seja semelhante, que seja a sua imagem. Então, se eu sou semelhante, se eu sou a sua imagem, eu estou refletindo. Olhar para nós deve lembrar Deus. Alguns dos nossos filhos e alguns dos filhos de muitos pais, eles são tão parecidos, né, fisicamente, né, na sua aparência, que você olha para o filho e a sua memória lhe remete ao pai automaticamente. Você não consegue deixar de enxergar o filho sem ver o pai, ou sem ver a mãe. Você não consegue. Seus progenitores, você não consegue. Você olha para o filho e diz, é a cara dele. Esse menino só me lembra o pai, só me lembra a mãe, essa menina só me lembra a mãe, só me lembra o pai. Logo, é exatamente isso que Deus quer. Que nós sejamos, irmãos, o reflexo, refletirmos a sua imagem e a sua semelhança em toda a terra. Está na sua Bíblia. Também para reproduzir. Ele decidiu que nós reproduziríamos. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus os abençoou, o texto diz que Deus abençoou. Deus abençoou com a bênção da fecundidade. Deus os abençoou com a bênção da capacitação para multiplicação. Esse é o desejo de Deus. E Ele assim o fez. E Ele explicitou isso. Isso ficou bem claro para Adão. E também para representar, né, o seu reino. Diz aí, olha, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja, ou seja, sobre toda a vida. A vida do homem, do ser humano, quando eu digo homem, eu estou falando do gênero humano, a vida do homem, do ser humano, Deus o criou para refletir a sua glória, para multiplicar, né, os seus, para povoar e encher toda a terra, a fim de que toda a terra seja, né, representada pela glória do Senhor, pela presença do Senhor, e também esse poder, né, essa autoridade de domínio. Assim como Deus reina ampla e irrestritamente no céu, o homem também deveria, sujeito a Deus, dominar sobre todo o planeta, sobre todo ser que vive, sobre todo ser que respira. Esses são os propósitos de Deus. Então, por que isso, pastor? Entenda comigo. Deus quer estar em todo mundo. Por que isso, pastor? Deus quer ser visto em todo mundo. Por que isso, pastor? Porque Deus quer olhar para o mundo e ver a si mesmo. Deus, Ele quer olhar para o mundo e ver a si mesmo quando vir em você. Deus, Ele quer olhar para o mundo e se ver. E Ele quer que todos vejam Ele em você. Ele quer que os anjos, quando olhem para a glória dEle, vejam Ele. Ele quer que os anjos, quando olhem para a terra, também o vejam. Como? Em você. Em você e em mim. E em todos nós. Esse é o desejo de Deus. Como é que Deus faz isso, pastor? Bom, Ele faz isso criando seres que carregam a sua imagem. Ele faz isso criando seres que carregam a sua semelhança. E Deus se veja neles também. E Deus seja visto neles. Então o cristão, ele está em rota de acesso ao cumprimento pleno da vontade soberana de Deus. De que eu e você, como igreja que somos, Deus seja visto em nós, vejam Deus em nós e Deus se veja em nós também. Porque Deus, meus irmãos, Ele é um ser perfeito, Ele é um ser puro, Ele é um ser de beleza inigualável. E tudo que Ele faz é belo, tudo que Ele faz é bom. Então, tudo que Ele faz tem que ter Ele, e Ele tem que estar presente. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Tudo que Ele faz tem que ter Ele, e Ele tem que estar presente. As coisas só agradam a Deus quando reflete a sua imagem. As coisas só agradam a Deus quando Ele está sendo expressado ali, na sua imagem, na sua semelhança. Ao criar, né, tudo que há e existe, disse Deus, que é bom. Disse Deus que é bom, bom. E Ele, ao criar o homem, diz, muito bom. Então Deus, Ele disse bom o quê? Me representa. Eu me vejo nisso.
Isso está atendendo a minha expectativa porque é uma extensão de mim. Esse é o nosso Deus. Ele é puro, Ele é santo, Ele é perfeito. E é assim que Ele faz isso. E essa imagem e semelhança, obviamente, ela não é física. Ela não é física. Refletir a Deus mentalmente, essa capacidade mental de raciocinar, de fazer escolha, reflexo desse intelecto de Deus, dessa liberdade de Deus. Os animais não têm isso. Também Deus, irmãos, nós o representamos e refletimos Ele moralmente, quando tendo essa santidade como uma bússola moral, nós temos que ser reflexo da santidade de Deus. E também, irmãos, socialmente, nós somos criados para a comunhão. A nossa natureza, o nosso progenitor, ele é trino. O nosso progenitor, ele é plural. É Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Criador, a nossa fonte, a nossa matriz, ela é trina, ela é plural. São 3 pessoas, um Deus só. Então nós fomos criados para a comunhão. Nós fomos criados para a comunhão. Tanto que Adão, ao ver Eva, não foi também, mas não exclusivamente uma atração física. Não, ele olhou para ela e disse, afinal, graças a Deus, até que enfim, com essa eu posso me relacionar. Essa é auxiliadora, é idônea. Então, há empatia, há semelhança. Então não estou só. Então Deus criou no homem a necessidade dele e a necessidade de um dos outros. Isso, irmãos, é mentalmente, moralmente e é socialmente também. Quem está entendendo, diga amém. Então, em suma, irmãos, em síntese, Deus, Ele quer estar no mundo, no homem, através do homem e com o homem. Deus, Ele quer estar na sua faculdade, Deus quer estar lá na sua obra, Deus quer estar lá na oficina, Deus quer estar lá na sua família, em você, através de você e com você. Imagina Deus visitando todas as áreas que nós colocamos os nossos pés. Agora imagina Deus manifestando a glória dele em todas as áreas, em todos os lugares e em todo o tempo onde nós estivermos. Pois bem, diga para o seu vizinho, esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Ele quer estar na igreja, através da igreja e com a igreja. Ele quer estar em você, através de você e com você. E assim, imagine se isso estivesse acontecendo hoje plenamente com todos os moradores da terra. O paraíso já seria aqui. E Deus governando as nossas vidas completamente, o paraíso seria aqui. Mas é o já e ainda não chegamos lá. O apóstolo Paulo, irmãos, ele dá alguns vislumbres dessa revelação. Você pode ler comigo aqui alguns vislumbres dessa revelação. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, como é que fala? Tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Atos 4:31, vamos ler? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Paulo disse, Cristo está vivendo em mim. O plano de Deus não é de refletir a sua imagem ao redor do mundo. E quando Paulo diz, não estou vivendo mais, agora Cristo está vivendo em mim. Então isso quer dizer que Paulo pressupunha que na sua vida, onde ele ia, Jesus ia. Onde ele estava, Jesus estava. Então a glória de Deus, o reflexo da imagem de Deus e a semelhança acompanhava o apóstolo Paulo. Não completamente, já, mas ainda não. Agora, e quando Atos 4:31, cheios do Espírito Santo, o que é isso senão cheios de Deus? Cheios do Espírito Santo, já entendemos aqui, há tempo que estamos juntos, que cheios do Espírito Santo é governados, direcionados, chefiados, impulsionados pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é membro da Trindade, que criou o homem à sua imagem e semelhança. E nesse insight aqui na vida do apóstolo Paulo, ele diz, opa, é isso aí que eu quero. Eu quero viver no homem. Eu quero que
cada um de nós possamos dizer: a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, Cristo vivendo em mim. Agora, em Atos e em outros textos também, Atos 4, Atos 2, quando cheio do Espírito Santo, veja se não é isso que estava acontecendo. Então, toda vez que eu e você nos esvaziamos de nós mesmos e permitimos que Cristo apareça e a gente diminua, que nós permitimos que não viva eu, mas viva Cristo através de mim, não é esse o plano original de Deus se cumprindo na minha vida, ou pelo menos começando a se cumprir, ou pelo menos se cumprindo naquele momento? E quando nós, irmãos, visitados pelo Espírito Santo, nos tornamos gente cheias do Espírito Santo, e por favor, esse se tornar gente cheia do Espírito Santo, não existe ninguém que um dia cheio permaneceu cheio em todo o tempo, em todo lugar e para sempre. Esse enchimento do Espírito Santo, eu já falei para os irmãos que selado pelo Espírito Santo é um ato consumado e imutável, nós fomos selados. Agora, cheio do Espírito Santo é o que a gente deve buscar continuamente. Então, aqui, quando cheio do Espírito Santo, não é isso? Deus fazendo o homem para refletir a sua imagem ao redor do mundo, e Deus sendo representado ali de maneira que o agrade, de maneira, né, que atenda ao propósito dele? Eu creio que sim, irmãos. Eu creio que sim. Em segundo lugar, Deus ele fez o homem para reproduzir a sua imagem, reproduzir outros. Filhos de seres feitos à imagem e semelhança de Deus geram outros à imagem e semelhança de Deus. É a única forma de encher a terra geograficamente. Então, nesse contexto geograficamente, Deus disse a ele: olha, encher a terra. Eu quero toda a terra. Diga, eu quero toda a terra. Diga isso, eu quero toda a terra. Deus quer encher tudo que é dele, tudo que ele quer. Ele quer encher toda a terra. Todo lugar habitado, Deus quer encher com a sua glória. Como é que ele faz isso? A resposta está do seu lado. Através desse irmão aí que está ao seu lado. Então, nós devemos fazer e entender que você foi chamado para reproduzir. Você foi chamado para refletir e você foi chamado para reproduzir. Nós não podemos fazer pouco caso disso, nós não podemos ignorar isso, nós não podemos menosprezar isso, nós não podemos nos omitir a isso. Você foi chamado para reproduzir. Você foi chamada para reproduzir. Alguns de nós, irmãos, nós estamos assim, tão descansados. Alguns de nós estamos tão equivocados, achando que a vida com Deus, ela se limita a vir a alguns cultos, assistir o culto, ou participar do culto, e depois ir embora para casa, sem nenhum engajamento no grande plano de Deus para as nossas vidas. Eu não sei sobre quem pesa, o peso que eu falo é no melhor sentido da expressão, mas pesa. No melhor sentido da expressão, mas pesa. A responsabilidade de onde estivermos, refletirmos a imagem de Deus e termos como projeto de vida a reprodução da imagem de Deus a partir de nós, em sintonia, irmãos, em parceria com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Não foi essa a comissão dada a Adão e Eva? Claro que foi. Então, irmãos, nós precisamos atentar para esse engajamento. Não foi também isso que Jesus disse aos seus discípulos e apóstolos antes de ser assunto aos céus? Certamente foi. Mateus 28, 19, se você consegue ler daí, lê comigo aqui então, vamos ler juntos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é esse o modo operandi de nós reproduzirmos a imagem de Deus? Sim, claro que é. Então, eu e você, meus irmãos, nós fomos criados com um propósito. Assim como esse microfone, ele vai ser jogado fora. Se ele não tiver conserto, se ele não tiver reparo, ele é jogado fora. Se ele não servir para o propósito para o qual ele foi criado, designado, ele é descartado. Nós fomos criados com um propósito. A sua vida tem um motivo. Você foi criado para refletir a imagem de Deus. E você foi criado para reproduzir a imagem de Deus. Esse santo engajamento, esse excelente comissionamento é meu e seu. Essa lâmpada do retroprojetor, do multimídia,
ela está enfraquecendo. A gente vai trocar ela. Já compramos. Mas ela vai deixar de servir ao propósito dela, porque ela está se apagando. E daqui a pouco ela não vai atender mais o propósito para o qual ela foi inventada, criada. Ela vai ser descartada. Meus irmãos, nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados para refletir a imagem de Deus. Nós fomos criados para reproduzir a imagem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é maravilhoso. Agora, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu faço isso evangelizando pessoas, qualquer pessoa. Então, é o santo comissionamento, é a grande comissão, eu faço isso assim. E, em segundo lugar, eu também faço isso com os meus filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa reprodução, Adão e Eva, eles precisavam ter filhos. Nós também precisamos ter filhos. E esses filhos devem ser reprodução da imagem e semelhança de Deus que em nós habita. Eu sempre digo para os pais, eu já falei para todos os pais, a sua maior responsabilidade é fazer do seu filho, da sua filha, um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. É fazer com que a sua filha entenda qual o propósito de Deus, seu filho entenda qual o propósito de Deus para a sua vida. Você está aqui para refletir a imagem e semelhança de Deus. Você está aqui para reproduzir a imagem e semelhança de Deus. Você está aqui para representar o governo de Deus. Nossos filhos precisam aprender isso. Então eu faço isso tendo filhos e eu faço isso evangelizando. Eu faço isso tendo filhos, criando netos, você que cria um neto. Aí eu faço filho, eu faço isso evangelizando. O evangelho, obviamente, alcança o filho e alcança, né, o estranho. E na educação que eu dou para o meu filho, eu também evangelizo. E eu misturo tudo isso, porque esse é o meu papel, esse é o seu papel, porque Deus quer Deus quer encher toda a terra com a sua glória. E Ele faz isso através de mim, Ele faz isso através de você. Terceiro lugar, irmãos, Deus faz isso. E Deus faz o homem para representar o seu reino. E Ele chamou o homem para o domínio. Nós lemos já os textos. Esse se dá no versículo 28 desse capítulo. Ele diz: dominai, sujeitai. Deus é um Deus que não é dominado por nada. Ele tem domínio sobre tudo. Ele é o gestor, Ele é o controlador. Ele reina, Ele governa e Ele chefia. Amém, irmãos? Seria incoerente da parte de Deus criar um ser, a sua imagem e a sua semelhança, que fosse escravizado, subserviente de outras criaturas. Isso não pode. Isso não tem como isso acontecer. Então, Deus, Ele disse: dominai, sujeitai, tudo no céu, tudo do jeito de Deus é, e aqui na terra vai ter que ser também. Agora, Deus, Ele compartilha esse governo, essa autoridade abaixo dele, conosco. Tendo Ele criado a mim e a você e colocado na terra, e como perfeita extensão do céu, como representante de Deus, Deus governa lá, nós governados por Deus, governamos aqui. Deus governa lá, nós governados por Deus, governamos aqui. Sujeitos ao governo de Deus, em acordo, em semelhança, em harmonia ao querer de Deus, que a tudo domina nos céus, nós dominaríamos aqui também. O que aconteceu com o ser humano é que ele se deixou levar e se deixou dominar. Paulo vai fazer o reclame dele, né, ao escrever aos Romanos, dizendo que agora nós passamos a adorar a criatura, ou adorar coisas criadas, ou nos deixarmos dominar por uma série de coisas. Interessante que Deus deu todo o domínio na esfera do ar, né, quando Ele menciona os pássaros, na esfera do mar, quando Ele menciona os peixes, na esfera da terra, todo animal, fala de réptil, de todo animal que rasteja. Não haveria um lugar onde o reino não seria representado. Não tem um lugar onde Deus não queira estar governando através de nós. Não tem um lugar. Então Deus, Ele criou o planeta e nos colocou como gerentes do planeta. Ele é o dono. E o gerente está submisso ao dono.
E nós temos que fazer conforme o dono, nós temos que agir conforme o dono, os parâmetros do dono, o gosto do dono, o perfil do dono. Então nós recebemos de Deus como deve ser esse domínio, esse governo, e nós mantemos tudo nesse domínio. E Deus disse, dominai. E isso envolve absolutamente tudo, inclusive os nossos desejos, as nossas ambições, tudo, absolutamente tudo. Assim Deus o fez. Então, irmãos, agora, nós temos um problema aqui, porque Deus fez o homem para refletir a sua imagem, estender toda a sua glória ao redor do mundo. O homem é o único ser que tem esse sopro e vive na companhia de Deus. Então, o homem, o que nos distingue dos animais, pastor? Bom, o homem é o único que tem a essência de Deus. A essência de Deus. Deus soprou, Deus criou, Deus comunicou vida, soprando em nós alma vivente. Ele comunicou de si em nós. Tanto que, irmãos, o nosso corpo é finito. Nós somos eternos. Diga para o seu vizinho, a alma não morre. Não morre. Está pensando que quando morre acaba tudo? Não acaba não, irmão. A alma não morre. Ou seja, o homem é o único ser que tem esse sopro, essência. E o homem é o único ser que tem comunhão com Deus. Então, essência e comunhão. O que nos difere dos animais? A essência. Nós temos a essência de Deus. Nós somos a coroa da criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Moralmente, intelectualmente, socialmente, nós temos comunhão com Deus. E nós temos a essência de Deus. Nós temos a essência de Deus. Seu cachorro não tem a essência de Deus. Seu cavalo não tem a essência de Deus. Nós temos a essência de Deus. Agora aconteceu um problema. Qual foi o problema? Bom, com a chegada do pecado, com a ação do diabo, corrompe-se a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança, ela foi corrompida. Corrompida na área do caráter. Ela foi corrompida. Nós continuamos a ter intelecto, volição, nós continuamos a ter a essência de Deus, mas o caráter que nos foi comunicado, o coração que nos foi comunicado, o centro das decisões que nos fora comunicado, ele fora corrompido. Então o homem foi corrompido. E o problema, ele se estende. Porque Deus fez o homem para refletir a sua imagem ao redor do mundo. Com a imagem corrompida, não tem mais o reflexo de Deus no mundo. O homem, a sociedade, ela não representa Deus. Por algumas vezes, pré-anunciando o último juízo, Deus exerceu o juízo. Por exemplo, nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus só achou graça em Noé. E ele destruiu todos os viventes do mundo conhecido. Por quê? Porque Deus fez o homem para refletir a sua imagem ao redor do mundo. E aquilo não estava acontecendo. Então veio a plena destruição de tudo e de todos. Os irmãos conhecem isso. Agora, Deus, irmãos, ele fez o homem para reproduzir a sua imagem. Hoje a sociedade, fisicamente, biologicamente, fisicamente, a sociedade, ela continua reproduzindo. As maternidades continuam recebendo os seus infantos, seus bebês, continuam, as grávidas continuam dando à luz, mas essa reprodução essa reprodução geográfica, ela continua acontecendo. Não mais a imagem. Não mais a imagem de Deus. E aqui nós temos um problema. Como lidar com isso? Bom, se não estamos reproduzindo a imagem de Deus, também nós não estamos representando o seu reino. Na verdade, nós não estamos mais dominando. O Senhor disse, dominai, sobre os animais, multiplicai-vos, dominai. E disse Deus, mas com isso, essa multiplicação, já que não é mais de Deus, muito menos então, esse reino de Deus está sendo expandido. E aí, meus irmãos, nessa hora aí, entra a igreja. Fala para o teu irmão assim, ó, é a hora da igreja. O que Deus está fazendo?
Deus tem um plano. E ele instituiu, ele fundou a igreja. O homem agora, ele perdeu a sua imagem e semelhança na perspectiva do caráter, obviamente. Presta atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui dá para a gente escrever uma biblioteca sobre isso. O homem continua reproduzindo, biologicamente falando, mas não mais dominando, não mais representando o reino. Agora o homem vive debaixo de domínios. E a terra está sendo povoada com o mal. A terra está sendo povoada com o mal. Por isso nós cristãos, irmãos, se nós entendemos a missão de Deus e a missão da igreja, é de nós reproduzirmos. E nós educarmos nossos filhos, discipularmos nossos filhos, evangelizarmos pessoas, porque nós estamos participando do grande projeto de Deus de encher toda a terra com a sua presença, de encher toda a terra com a sua glória e de Deus dominar toda a terra. Através dos seus gestores, através dos seus mordomos, através dos seus servos, através dos seus filhos, através da sua família, como pai que ele quer fazer isso. E a terra está sendo povoada com o mal. Nós, irmãos, não existe outra instituição no planeta, não se inventou outra instituição, não existe uma ONG, não existe um poder, nem o legislativo, nem o judiciário, nem o executivo, não existe um governo, não existe uma nação, não existe uma empresa, não existe, meus irmãos, uma estatal que esteja focada no grande plano de Deus. O grande plano de Deus é de encher toda a terra com a sua glória. E Deus faz isso através de nós, convertidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, onde em nós Ele é representado, como disse Paulo, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando cheio do Espírito Santo, Ele é então, irmãos, nós refletimos a glória de Deus. E aí, quando nós discipulamos, quando nós educamos nossos filhos, quando nós sabemos que é necessário termos filhos, sim, que é necessário nós colocarmos crianças no mundo, sim, que é necessário nós evangelizarmos, sim, nós estamos multiplicando o domínio e a glória de Deus sobre toda a terra. E quando, irmãos, nós assim o fazemos, o reino de Deus se estabelece através dos seus gestores, mordomos, servos, que sou eu, você, seu filho, e aí essa casa, essa igreja, essa família, esse casal, esse supermercado, sabe, essa lojinha, essa oficina, agora ela está debaixo do reino de Deus, que está sendo representado pela igreja e por cada um de nós. Quem entende isso, diga amém. Esse é o plano de Deus, irmãos. Refletir a sua imagem, reproduzir a sua semelhança e representar o seu reino. Esse é o plano. Agora, do jeito que Deus idealizou, é óbvio que tudo está no controle de Deus. Só para manter aqui a linha de raciocínio, é óbvio que tudo está no controle de Deus, no reino de Deus, Deus sempre soube de tudo. Mas, para seguir com o raciocínio, o plano de Deus está acontecendo como ele iniciou lá no Éden? Não. E aí, irmãos, isso tem que ficar bem claro para você. Eu queria que, você que é novo na fé, você que pretende se batizar, você que é o simpatizante do Evangelho, com todo carinho e respeito, entenda o que eu vou lhe dizer. Ele destruirá tudo que não refletir a sua imagem. Você pode repetir isso em alta voz e bom som? Ele é o dono. Ele criou você. E ele não é injusto com isso. Ele faz o que bem quer e entender. Mas ele está nos dando tempo para arrependimento. Eu estou explicando qual é o plano. Que você é criatura de Deus e todos nós pertencemos a Deus. E Ele vai destruir tudo que não refletir a sua imagem. Tudo que não refletir a imagem de Deus, Ele vai destruir. Assim como um pintor rasga o seu rascunho, assim como alguém refaz uma obra, assim como alguém destrói. Alguém aqui já fez alguma coisa, olhou e disse assim, isso está uma droga, eu vou refazer tudo de novo. Alguém já fez um bolo e diz assim, isso está horrível, eu vou fazer outro agora, eu vou jogar isso fora. Levante sua mão. Deus vai fazer isso um dia. Deus vai fazer, Ele destruirá tudo que não refletir a sua glória. Tudo. No céu, meus irmãos, não vai ter absolutamente nada que não reflita a glória de Deus. Nada. Amém, meus irmãos? Nada.
E se você morrer com 100 anos, e se você hoje tem 30, daqui a 70 anos, se você tem 50, daqui a 50 anos, se você tem 60, daqui a 40, se você tem 70, daqui a 30 anos, você vai se dar conta de que aonde você vai passar a sua eternidade? Ou destruído, que é completamente separado de Deus, isso é inferno, sofrendo dores atrozes, ou você vai desfrutar da doce, gloriosa e majestosa presença de Deus, aliviado, consolado, sem choro, sem pranto. Pronto, ele vai destruir tudo. Pastor, eu já entendi. Eu quero agradecer essa manhã, já entendi. E agora eu vou sair daqui e eu vou fazer isso aí. Fala para o teu irmão, isso é impossível para você. Isso é impossível. Isso só é possível se Deus agir na sua vida. Se Deus não agir na sua vida, isso é impossível. Impossível, completamente impossível. E Romanos capítulo 8, versículo 29, queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você está aqui, porque Deus escolheu você. E se Deus escolheu você, Ele predestinou você para você ser conforme a imagem do Filho. Veja como é que Deus não abre mão da imagem e semelhança. Veja que esse é um plano de Deus que Ele não abre mão. E de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus trabalhando a questão da imagem e semelhança. Porque Deus não vai querer nada que não agrade a Ele. Amém, meus irmãos? Eu pedi o diácono Ulisses outro dia para ir lá em casa para me ajudar a botar uma estante no lugar, lá no meu escritóriozinho. Aí eu botei uma estante, aí eu colei um papel na parede. Rapaz, isso aqui está horrível, isso aqui não me representa não. Arranquei o negócio, aí botei outro. Aí ontem eu chamei a senhora, olha aqui, o que você acha agora? Está legal para a gente estudar aqui dentro? Ela falou, está ficando bonito. Aí eu me sinto bem ali porque me representa. Se não me representa, eu ia tirar dali. Meus irmãos, Deus não abre mão da imagem e semelhança. Deus não abre mão de encher toda a ordem criada com a sua glória. E Ele faz isso através de mim e através de você também. Portanto, esse assunto percorre toda a teologia paulina, toda a cristologia, toda a epistemologia, passa por tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 15, dá uma lida comigo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então você percebe, irmãos, que Romanos, ele está falando de Jesus. Romanos está falando de Jesus. Romanos fala de Jesus, está lá. Para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, Colossenses fala de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o nosso resgate, a nossa restauração da imagem e semelhança de Deus só acontece em Jesus. Repete, só acontece em Jesus. Só acontece em Jesus. Então, a sua relação com Jesus, ela deve ser uma relação assertiva. Ela deve ser uma relação prioritária. Ela deve ser a relação, assim, de primazia. Ela deve ser a relação de maior importância na sua vida. Porque é nele que a imagem e semelhança de Deus, ela é reconstruída, restaurada ou é imputada a nós. Ela é imputada a nós. Irmãos, a verdade é que nós, sem Cristo, nós estamos perdidos. Deus, Ele não tem absolutamente nenhum favor a me dar, muito pelo contrário. Ele precisa, para Deus ser coerente com Ele mesmo, Ele precisa me colocar no inferno. Se Deus não, colocando Jesus à parte, se Deus não me colocar no inferno, Ele vai ser incoerente com Ele mesmo. Só que Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Quem crê nisso, diga amém. Para Deus ser santo, justo e perfeito, Ele tem que me colocar no inferno. Não tem outra saída. A não ser que Jesus tenha pago pelos meus pecados, e eu creia nisso. E a não ser
que Jesus venha habitar em mim, para que quando Deus olhar para mim, Ele não me veja, Ele veja Jesus, que é a exata imagem e semelhança dele, que é Ele mesmo, uma pessoa desse único Deus. Está entendendo? Diga amém por isso. Então, irmãos, Jesus é a nossa salvação. Por isso que Paulo disse, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo sabe, irmãos, que somente Cristo é a imagem e semelhança. O primeiro Adão pecou. O segundo e último Adão, ele foi perfeito. E ele manteve, e ele preservou a imagem e semelhança. 100% homem, 100% Deus, ele é perfeitamente a imagem e semelhança do Senhor. Logo, ele, Jesus, sendo ele a imagem e semelhança, nós precisamos estar nele, nós precisamos depositar nossa vida nele. Ele precisa estar em nós. Ele precisa estar em nós. O meu caráter, meus irmãos, ele não é a imagem e semelhança de Deus. As minhas reações, elas não são a imagem e semelhança de Deus. Muitos dos meus pensamentos não são a imagem e semelhança de Deus. Muitas das minhas intenções longe estão da imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso que Jesus, ele pague por isso. Eu preciso que Jesus cubra isso na minha vida. E vai me aperfeiçoando, e ainda que ele continue me aperfeiçoando, irmãos, ainda que eu viva, pastor, se você viver 1000 anos, e o Espírito Santo trabalhar na sua vida, será que no final de 1000 anos você não estaria pronto? O que você acha? Sim ou não? Não. A imagem e semelhança, ela foi, na perspectiva do caráter, ela foi imaculada, irmãos. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Nós precisamos de um substituto. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Sem Jesus, essa imagem e semelhança permanece corrompida nas nossas vidas. Com Jesus, ela é trabalhada, atenuada, a gente vai nos santificando, mas nunca vamos chegar à excelência, à plena perfeição. Nunca vamos chegar. Mas duas coisas simultaneamente acontecem quando Jesus está na nossa vida. Primeiro é que nós vamos sendo quebrantados pelo Senhor. Mas, sobretudo, irmãos, e o mais importante, é que quando Jesus está na nossa vida, e o Espírito Santo, nós vamos nos humilhando, nos quebrantando. E a questão não é que você vai dizer assim, agora eu estou melhor, agora eu estou mais apto. Não. O processo de crescimento não vai fazer você, agora eu estou mais apto. O processo de crescimento vai dizer, agora eu sei o quanto eu não mereço. E aí passa mais um tempo, assim, agora eu sei que eu mereço menos ainda. E quando passa mais tempo, aí você vai dizer assim, agora eu sei que eu estou completamente perdido, preciso de Jesus. Aí a graça dele vem sobre a sua vida. Quem entendeu, diga amém. É diferente. Na religião, o engano da religião, né? Quanto mais tempo passa, mais apto ao céu você vai se tornando. Isso é religião. Quanto mais tempo passa, olha, mais a imagem e semelhança você vai se tornando. Isso é religião. O Evangelho não. O Evangelho, quanto mais tempo passa, não que você não vá se santificando, mas quanto mais tempo passa, você vai reconhecendo o quão distante você está da imagem e semelhança, o quão santo Deus é, o quanto pecador, o quanto você é radicalmente amado por Deus, mas radicalmente ainda imerecedor desse amor. E você vai diminuindo. Amém, irmãos? Sabe quando Pedro estava pronto para ser usado? Pedro estava pronto para ser usado quando ele reconheceu que ele não servia para nada. Quando Pedro reconheceu que não servia para nada, Deus disse, agora você está pronto. Quando ele desiste dele mesmo, ele diz, Senhor, nem eu vejo salvação em mim. Deus diz, mas eu sou o teu Salvador. É diferente, irmãos. A gente ainda tem na nossa igreja, todas as igrejas têm muita gente religiosa e poucos convertidos ao Evangelho. O Evangelho é diferente da religião. A religião tem uma proposta e é uma linha muito tênue que divide uma coisa da outra, mas fica muito claro, né, nos pressupostos da religião e nos pressupostos do Evangelho. Fica isso muito claro. O que eu faço, pastor? Eu queria sugerir algumas coisas. Lê comigo, por favor, 2 Coríntios 3,18.
E todos nós, com o rosto desvendado, todos nós. O rosto desvendado, o que quer dizer rosto desvendado, pastor? Aqui no contexto do apóstolo Paulo, é que eles tiveram, caiu o óculos do judaísmo, caiu o óculos da religião, caiu o óculos. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então, quando você olha para esse Deus, que é extremamente misericordioso, extremamente gracioso, inigualavelmente bom, exageradamente, irmãos, exageradamente maravilhoso. Maravilhoso, exageradamente. Aí você vai contemplando a salvação de Jesus, a obra de Jesus, você vai contemplando, você vai olhando, e aí você vai adorando, e aí você vai sendo transformado de glória em glória. Aí você vai adorando, e você adora, contempla, e você vai sendo transformado. Na medida que você adora, você vai sendo transformado. Amém, irmãos? Eu tenho muita pena das pessoas que não adoram a Deus. Eu tenho muito dó das pessoas que não vivem uma vida de adorador. Eu tenho muito dó. Estão longe do processo de transformação. Muito longe. O salmista vai dizer acerca dos ídolos: tornam-se semelhantes a eles todos que o adoram. Nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Nós nos tornamos semelhantes a quem amamos. Uma palavra para você que lidera, uma palavra para você que prega, dirige louvor, uma palavra para você que conduz, uma palavra para você que está chegando agora. Se a sua liderança não se parece com a de Jesus, a sua adoração não é boa. Porque na medida que você adora, com o rosto desvendado, como por espelho, nós somos transformados de glória em glória. E nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. É o Senhor que faz isso. O Espírito Santo faz isso. Na medida que nós adoramos, adoramos a obra do Filho, nós somos transformados pelo Espírito à imagem do Pai. Que é em Jesus enxergada e percebida e vista e clareada e externada, explicitada, porque Ele é a exata expressão de Deus. Então, na medida que eu adoro a Deus, eu vou me tornando a imagem de Jesus. Lê comigo Colossenses 3,10. Dá para ler? E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ontem eu estava conversando com a Alcione, e eu estava falando com ela: Alcione, é um desafio ser cristão. Eu disse para ela: todo dia eu me cobro de que todas as pessoas precisam ser tratadas com graça. Todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ser tratadas da maneira que elas não mereciam ser tratadas. Então, sempre que eu tenho alguém que não merece ter um bom trato, eu sempre me lembro que eu tenho que ser a imagem e semelhança de Deus, e Deus, em Jesus, trata todo mundo com graça. Deus está me tratando hoje aqui da maneira que eu não mereço ser tratado. E eu tenho que tratar assim as pessoas. Só que isso é um desafio muito grande. Muito grande. Nem sempre é fácil, mas é um desafio. E toda vez que eu não trato muito bem alguém que me tratou mal, eu não estou refletindo a imagem e semelhança de Deus. Toda vez. Então eu tento me lembrar. Aí para isso, eu tenho que me revestir. Para eu me revestir, eu tenho que me despir. Eu tenho que me despir. Então, eu tenho que me despir do Edilson, eu tenho que me despir, sabe, do meu julgamento, das minhas precipitações, eu tenho que me despir, sabe, da minha raiva, da minha mágoa, do meu ressentimento, eu tenho que me despir das memórias amargas, não importa, eu tenho que me despir. E eu tenho que me revestir desse novo homem,
que se refaz, se reconstrói no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós, irmãos, precisamos nos despir de nós mesmos, menos você e mais Jesus. Diga para o seu vizinho, menos você e mais Jesus. Menos você e mais Jesus. Sabe o que seu casamento precisa? Menos de você e mais Jesus. Sabe o que seus filhos precisam? Menos de você e mais de Jesus. Sabe o que essa igreja aqui está precisando? Menos de você e mais de Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Agora você imagina se entram aqui 300 pessoas domingo de manhã, 200 pessoas, vivendo Cristo nelas, refletindo a imagem e semelhança de Deus. Imagina se a gente sai daqui para reproduzir a imagem e semelhança de Deus. Imagina se em todas as áreas da nossa vida nós representamos o domínio e o governo de Deus. Meus irmãos, grande seria esse afetamento em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todas as camadas da nossa existência. Jesus é Deus homem, e homem Deus, em quem nele há a exata expressão da imagem de Deus, sendo ele o próprio Deus encarnado. Jesus é o homem, a imagem e semelhança de Deus que deveríamos ser. Às vezes alguém pergunta, pastor, o que é pecado? Pecado é não ser como Jesus, não fazer como Jesus, não falar como Jesus, não agir como Jesus, não reagir como Jesus. É pecado. Se Jesus não faria isso que você está fazendo, você está em pecado. E se Jesus faria o que você está deixando de fazer, isso é pecado. Porque Jesus, ele é a exata expressão de Deus, ele é a imagem de Deus. Quando Jesus estava, Deus estava. E quando Jesus exercia domínio, governo, liderança, era o próprio Deus exercendo domínio e liderança. E quando Jesus fez o seu discipulado de 3 anos e pouco e deixou ali seus discípulos, o que ele fez senão reproduzir a glória de Deus na vida dos discípulos? Falhos, é verdade. Pecadores, é verdade. Mas foi isso que Jesus fez. E eles trataram de continuar reproduzindo. E nós somos objeto dessa reprodução. Deus tem um plano na sua vida. E esse plano só é viável, só é possível, só é mensurável, só é alcançável através de Jesus. Em uma relação salvadora com Jesus, a nossa imagem e semelhança é restaurada. Porque nessa relação salvadora com Jesus, nós abdicamos, renunciamos o nosso achismo, a nossa autossalvação, a nossa imagem, a autoimagem, e nós queremos a imagem de Deus, a imagem do alto. Tem muita gente preocupada com a sua autoimagem, mas tem pouca gente preocupada com a imagem de Deus refletida na sua vida. O que o pessoal da faculdade vai falar? Se eu não for, o que meu namorado vai dizer? O que fulano vai dizer? O que fulano? Nós estamos preocupados com a autoimagem, não com a imagem de Deus nas nossas vidas. Hoje eu queria deixar 2 movimentos aqui, irmãos. 2 movimentos, são simples, e eu queria deixar para os irmãos aqui. Eu já deixei para os irmãos. Primeiro movimento, contemplar. Conheça o Evangelho. Estude seu Evangelho. Estude o quanto Deus é santo e quando nós somos pecadores. E a distância que Deus teve que percorrer no sacrifício do seu Filho, para que eu e você hoje fôssemos resgatados, enxertados na videira, adotados como filhos de Deus, chamados como ovelhas do seu aprisco, e temos sido, irmãos, colocados nele como noiva, e ele é o nosso noivo. Então, estude e contemple o Senhor. Adore o Senhor. Contemple o Senhor ao ler a palavra. Contemple o Senhor ao adorar. Contemple o Senhor a ver a igreja dele, a igreja espalhada por todo canto. Contemple o Senhor, contemple o Senhor, contemple o Senhor. Viva a contemplá-lo. Meus irmãos, eu estou convencido de que os patriarcas, alguns monarcas e os profetas, Pedro também fala sobre isso, os profetas, eles conheceram o Evangelho. Davi disse, olha o que Davi disse, uma coisa peço ao Senhor, a buscarei, que eu possa estar todos os dias na sua casa, para quê, irmãos? Para contemplar. Davi sabia, irmãos. E nós precisamos nos revestir de Jesus. Não é auto-esforço, não é auto-indulgência,
não é autossalvação, é Jesus. Você tem que revestir de Jesus. A parábola, a cena clássica, parábola flagrante do Evangelho, quando Isaac está à beira da morte, temos Jacó e Esaú, ele já cego, Isaac, e ele acomunado, Jacó, com a sua mãe, ele se travestiu do irmão, se fantasiou do irmão para ir falar com o pai. A mãe prepara o molho segundo o irmão, eles vão até a presença do pai, mas ele se veste, ele era liso, ele coloca pelo, coloca uma roupa com pelo, tenta engrossar a voz, não dá certo, se aproxima do irmão, cheiro, e o pai, não enxergando bem, ele olha, ali, irmãos, é um pré-anúncio, é um antítipo do Evangelho. Ele olha para ele e na frente do filho, olha, é você, sou eu mesmo. E ele abençoa, mas o irmão teve que se travestir do primogênito. Meus irmãos, nos revestir, nós precisamos também fazer isso, entender que Deus, ao olhar para nós, olha, não tente melhorar a vida para Deus olhar para você e achar coisa boa. Não tente fazer isso. Fala para o teu vizinho, não tente fazer isso. Vou melhorar a minha vida para Deus olhar para mim e achar coisa boa. Não tente fazer isso. Você não vai conseguir. Mesmo você não vai conseguir. Segundo, que não vai agradar a Deus. Você deve até melhorar a sua vida, né? Por gratidão. Mas porque Deus, Ele já olha para você em Cristo Jesus. Então, você precisa se apresentar diante de Deus revestido, com a marca do sangue do Cordeiro sobre você. Nós temos irmãos que chegar diante de Deus mediados por Jesus, vestidos de Jesus, travestidos de Jesus, com as vestes do Senhor, com a misericórdia, com a bondade, com a longanimidade, com a mansidão, com o domínio próprio. Nós temos que nos vestir e nós nos aproximarmos do Senhor para Ele olhar para nós. Porque, irmão, sabe qual é a minha grande esperança? A minha grande esperança é que Deus nunca vai me enxergar. A minha grande esperança é que Deus nunca me veja. Mas quando Ele olhar para mim, Ele veja o Filho dEle. Não que eu seja santo ou consagrado o suficiente para ter as virtudes dEle, mas que eu reconheça o quão miserável e pecador eu sou, para que Jesus, Ele olhe e diga assim, esse está perdido. Se eu não fizer por ele, ele está perdido. E ele está chamando por mim. Aí eu vou lá. Aí Jesus vem. Aí quando Deus olha para mim, Ele não me vê. Ele vê Jesus na minha vida. Ele vê Jesus na minha vida. Não porque eu reconheço os meus méritos, mas porque eu reconheço os meus deméritos. Não porque eu reconheço as minhas virtudes, mas porque os meus pecados estão sempre diante de mim. Onde você está e vive, as pessoas conhecem Deus na sua vida? Deus está sendo visto onde você é visto? Isso é refletir. Deus está sendo visto onde você é visto? Isso é refletir. Tem gente que adora aparecer. João Batista disse, eu não quero aparecer, eu quero desaparecer. Eu quero que Jesus apareça. Nesses dias midiáticos, então, nesse dia de monetização, de visualização, o pessoal adora aparecer, mas não mostra Jesus. Não, irmãos. Deus está sendo visto onde você é visto. Você é visto no casamento, Deus é visto no casamento. Você é visto na escola, Deus é visto na escola. Tem Deus nesse cursinho? Tem Deus nessa mesa de pizza? Tem Deus ali? Tem Deus nessa mídia social? Quando as pessoas veem você na mídia social, eles veem Deus? Não? Então essa mídia social não serve para nada, é um desserviço. Seus filhos e as pessoas que estão debaixo da sua influência, amigos e colegas, estão se tornando pessoas parecidas com Jesus por causa de você? Isso é reproduzir.
Seus filhos estão se tornando pessoas semelhantes a Jesus e se reproduzir. Seus amigos estão sendo influenciados. É você que é o sal? Ou é você que está perdendo o sabor no meio da turma? E se reproduzir. Suas relações, decisões, transações, trabalhos, negócios, essas áreas todas são a representação do reino de Deus, do céu, de fato e de verdade. Sua vida é administrada aqui como fosse. Como se no céu, ela está sendo administrada aqui como se no céu. Isso é representar o reino de Deus. Olha, irmãos, eu queria terminar dizendo o seguinte. Todos vamos falhar. Precisamos da graça de Deus. Fala para o teu vizinho, vamos falhar. Vamos falhar. Todos vamos falhar. É inalcançável, é inatingível. Todos vamos nos esforçar. Vamos precisar de um Salvador. Se esforce, você não vai conseguir. Aí você vai concluir que você precisa de um Salvador. Então nós temos que nos humilhar e buscar esse espaço de misericórdia. O que é buscar um espaço de misericórdia? É você dizer para Deus o seguinte: Senhor, não consegui alcançar a tua imagem e semelhança. Não consegui. Eu não consigo. Não é que eu vou deixar de tentar. Mas eu não consigo, não vou conseguir. Eu falhei. Então eu mereço punição. Eu mereço destruição. Eu mereço punição e aniquilação. Mas eu venho pedir a Ti que o Senhor tenha misericórdia de mim. Sabe o que vai acontecer? Deus habita em luz inacessível, mas habita também no coração contrito e compungido. Sabe o que vai acontecer? O Espírito vem sobre a sua vida. E aí você começa a contemplar essa obra maravilhosa. E você começa então a se revestir dele. E aí a imagem de Deus começa a ser encontrada na sua vida. Porque nós temos que nos humilhar e buscar esse espaço de misericórdia. Buscar misericórdia é saber que você está sentenciado, que você é culpado, que não tem saída para você, mas você vai lá e pedir clemência. Senhor, eu sei que eu mereço, eu sei que eu não consegui, mas eu vim aqui buscar misericórdia. Eu queria terminar lendo 1 João 3:2. Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos? Dá para ler junto daí? Vamos lá? Uma só voz? Todos juntos? Vamos lá? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Que honra, meu Deus. Nós já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou tudo que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Comece a enxergar Deus, a adorar a Deus, comece a louvar a Deus. E esse processo já começou na nossa vida. Seremos semelhantes a Jesus. Que honra, que glória. Isso é inexplicável. Inexplicável.